Alô, amigos e amigas da TV Senado, esse é o programa Encontros. Nós estamos aqui na Universidade de Brasília, cobrindo o primeiro encontro internacional de educação do campo. É uma promoção do Centro Transdisciplinar de Educação do Campo e Desenvolvimento Rural, que tem sede aqui nessa mesma universidade. Nós vamos conversar agora com o professor Roberto Lerer. Ele é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez a palestra, uma das palestras aqui na abertura desse encontro sobre educação do campo. Muito obrigado pela sua presença, professor. Uma alegria de poder dialogar aqui com a TV Senado. Nós sabemos que não se pode descontextualizar a educação no campo, nem nada na vida, daquele contexto em que traz uma série de desafios. E, no caso brasileiro, em especial, nós temos uma situação muito particular. Há movimentos sociais muito ativos, reivindicam e até conseguiram organizar o Pronera, por exemplo. Porém, os desafios para um novo conceito de educação para o campo permanecem e estão aí bailando. Na sua visão, o que deve ser enfatizado nesse debate, nessa luta? O debate da educação do campo hoje é um debate estratégico para o país, porque tem havido mudanças muito radicais e profundas na questão agrária brasileira. E hoje, quando nós pensamos o problema agrário, nós não podemos pensar mais com o mesmo olhar do século passado, e sobretudo dos anos 60 e 70, quando boa parte do pensamento crítico sobre a questão agrária foi produzido. O agronegócio assumiu uma outra proporção, uma internacionalização muito mais orgânica, uma vinculação com o capital financeiro, com o setor financeiro que inexistia em grande parte no século passado e, sobretudo, com uma presença muito grande de corporações estrangeiras que têm um âmbito planetário, que atuam no agronegócio. Então, com essas mudanças tão radicais, tão profundas, nos parece muito importante pensar como que isso impacta, como que isso repercute com as escolas do campo. Para além de uma medida legal, já que o presidente Lula mostrou preocupação com a desnacionalização fundiária e até pediu alguma medida protetora, né? Mas para além disso, o que essa nova realidade implica para um conceito de educação e uma prática de educação no campo que tenha alguma relevância, que não seja pulverizada por uma mudança tão drástica? O problema principal que eu vejo desse padrão de acumulação que está muito internacionalizado de commodities é que é necessário uma competitividade do campo brasileiro que tem como desdobramento um nível de exploração do trabalho dos trabalhadores rurais de uma forma geral extremamente violento. O caso mais evidente e melhor conhecido é o caso dos canavieiros, dos cortadores de cana, em que os jovens podem trabalhar 10, 15 anos e depois têm seus corpos destruídos, destroçados pela brutalidade do trabalho. A pergunta que os educadores têm se feito é, diante de um padrão de acumulação como está no PAC, a meta é a produção de 20 bilhões de litros de etanol. Que educação está sendo pensada para este contexto? Se, de fato, a vantagem comparativa do Brasil para produzir etanol das variáveis-chave é o baixo custo da força de trabalho, é de se prever que esses jovens não serão efetivamente escolarizados. Então, há uma mudança no campo em que, seja no trabalhador mais explorado, que é o caso dos canavieiros, seja em níveis intermediários, boa parte da tecnologia que está sendo utilizada hoje no campo são tecnologias que têm um pacote fechado das matrizes. Exemplo clássico disso é o problema da soja transgênica, né? Vem um pacote fechado da Monsanto, as sementes já vêm com alteração genética, já estão associadas ao uso de defensivos, né? Que é o caso do glifosato, do Roundup, e isso é encaminhado para o campo brasileiro, enfim, como um pacote fechado. Então, a mediação do conhecimento nessa estratégia de produção de commodities é muito reduzida. Então, isso faz com que não exista uma política efetiva hoje no Estado brasileiro de fortalecimento da escola pública, no sentido de uma escola capaz de oferecer um padrão de qualidade que a gente chama de unitário, porque forma
o jovem no campo da ciência, da cultura, da arte, da tecnologia. Isto não cabe na lógica do padrão de acumulação. Então, defender uma escola pública de qualidade, capaz de dar uma formação efetiva para os jovens, tem sido uma bandeira em que a força mais visível dessa reivindicação está na mão dos movimentos sociais. Então, não é por acaso que o Pronera foi criado a partir de lutas do Movimento Sem Terra. E grande parte desses programas que estão em curso hoje, de licenciaturas para que os professores sejam melhor formados e que, portanto, possam assegurar melhores condições de ensino e aprendizagem para as crianças, estão sendo feitos com esta mediação de universidades públicas com movimentos sociais. Todos esses cursos foram criados a partir de demandas de diálogo, de busca de articulações feitas pelos movimentos sociais com universidades públicas, o que é absolutamente extraordinário. Então, o Pronera hoje é um programa muito importante para viabilizar essas licenciaturas, mas nós temos que nos indagar sobre a escala. Uma coisa é uma política que é progressista e é interessante, mas que é pontual. É uma política de programas, de Será suficiente? Focos. Isso não é suficiente. Nós vamos formar, com esse esforço enorme que está sendo feito nas universidades, é um esforço, digamos, que nós vamos ter aproximadamente 3 mil professores sendo formados, mas o déficit é de 300 mil, ou seja, está alcançando 1%. Mas se nós estamos aqui abordando, e o senhor falava em situações muito drásticas da penetração desse capital estrangeiro no campo, né? Levou até uma estatística de desnacionalização vertiginosa, né? O próprio presidente mostrou essa preocupação. Isso significa que os esforços para dar algum tipo de educação à população do campo talvez tenham que ser, na mesma medida, tão radicais ou tão grandiosos quanto aqueles da penetração do capital. E há essa consciência, digamos, a nível de governo, das autoridades? Eu penso que a nível de governo, individualmente existe, mas não como política de governo. Algumas pessoas no governo certamente têm essa preocupação, mas eu penso que como política educacional, não. Nós temos no Brasil um problema estrutural e que rigorosamente não vem sendo alterado há muitas décadas, que é a ordem de grandeza de recursos. O Brasil gasta aproximadamente 4% do seu produto interno bruto com toda a educação pública. Só que este patamar de 4%, e toda a experiência internacional mostra isso, é insuficiente para a manutenção de um sistema público. Muito menos ainda, esses 4% dão conta da necessidade de construção de um sistema nacional de educação. Porque no Brasil, esses novos desafios, né? O Brasil não tem um sistema nacional público de educação. Nós temos redes municipais, estaduais, algumas unidades federais da educação básica, mas não existe um sistema público nacional. Nós temos hoje, grande parte dos municípios, professores muito mal formados, professores muito mal pagos, instalações muito precárias das escolas, instalação física. Então, isso demandaria, como foi a experiência do leste asiático, países como a Coreia, que aplicaram durante muitos anos 10% do seu PIB. E o Brasil precisa enfrentar esse desafio de alterar a ordem de grandeza. Com 10% do PIB, seguramente esses programas que são muito interessantes, mas são muito limitados, porque são focados, são programas específicos, feitos com movimentos sociais e as universidades, nós poderíamos ter isso como uma política pública, não como uma política que depende da boa vontade de um governante de plantão. Nós precisaríamos ter isso consignado em leis, aí eu creio que o Senado pode fazer uma reflexão mais profunda sobre isso, consignado em lei como direito social. Então, assegurar as condições para uma formação adequada dos professores que atuam nas escolas do campo, melhorar a infraestrutura dessas escolas e, sobretudo, o país tem que estar aberto a uma reflexão teórica sobre o que é essa escola, que educação é essa que nós queremos que exista no campo brasileiro. Então, temos uma convicção, e este encontro está reafirmando muito essa crença
de que hoje nós não podemos pensar numa educação do campo que não dialogue verdadeiramente com os protagonistas que estão fazendo o campo, que são os trabalhadores. Então, um diálogo mais sistemático, mais aberto, mais franco, mais sistemático, mais orgânico com os movimentos sociais, para pensarmos as estratégias de escolarização das crianças, enfim, o sentido que essa educação tem para a vida social dessas crianças seria algo muito importante. Eu acho que isso seria um movimento, digamos, da mesma ordem de grandeza da ofensiva, digamos, mais brutal de um padrão de acumulação no campo que, de fato, não está assegurando para aquelas populações, para os jovens que vivem, condições de vida em que eles possam ter um bom viver, né? Ao contrário. Aqui nós estamos falando, portanto, de duas situações. Uma é de uma estrutura que o senhor reclama que deveria existir. E nem falar, e nem dizer, portanto, da concepção, né? Porque se não há nem a estrutura, o debate da concepção. Fica muito apagado. Porém, veja, ao mesmo tempo que o Brasil tem uma presença, digamos, na economia internacional com seus produtos do campo, né? Portanto, se tem presença importante, talvez isso já possibilitasse uma visão de que também deveria ter uma presença importante da educação do campo no Brasil, já que ele tem presença muito importante lá fora. Digamos, civilizatórios, seria o óbvio. Em termos civilizatórios, eu não tenho dúvida, mas na vida real existe uma contradição. A enorme presença brasileira como produtor de commodities em países como a China e outros, deve-se à sua competitividade. Eu insisto nisso. A competitividade brasileira ainda está fortemente assentada num padrão de exploração da força de trabalho que é brutal. Mas a qualificação da força de trabalho não traria, pelo contrário, maior capacidade de competição em esquema internacional? Eu penso que os setores do agronegócio não avaliam dessa forma e, em geral, os empresários são muito pragmáticos no que diz respeito à força de trabalho. São pacotes fechados, quer dizer, eu gostaria de insistir nisso. A mediação do conhecimento no cotidiano dessa produção é muito limitada, é muito específica em alguns locais, em alguns centros de pesquisa, mas no cotidiano este padrão de acumulação não envolve um contingente de força de trabalho muito qualificada. Eu acho que os operadores do agronegócio no Brasil sabem, não é casual que aumenta o agronegócio, aumenta o número de trabalho escravo no Brasil. Como é que a gente explica esse paradoxo? De uma agricultura supermoderna, altamente mediada por tecnologias, por conhecimentos sofisticados, como é o caso da engenharia genética, enfim, tanto para rebanho quanto para vegetais, mas ao mesmo tempo utiliza força de trabalho escrava. Claro que isso não é generalizado, mas há uma fortíssima correlação entre o crescimento do agronegócio e a expansão de trabalho análogo à escravidão no Brasil. O que demonstra que este padrão de acumulação pode funcionar de forma adequada para o explorador, para a pessoa que está operando o agronegócio, que está investindo no agronegócio, pode trazer bons resultados com força de trabalho desqualificada. Inclusive, poupando muita força de trabalho, né? Esse é um outro problema muito grave, de um gravíssimo esvaziamento do campo. Então, qual é o problema que nós estamos discutindo aqui para a formação sofisticada, mais elaborada? Não para o agronegócio. A nossa preocupação é a agricultura familiar. A nossa preocupação é a agricultura camponesa, mas mediada por tecnologia. Quem vai produzir o alimento? Quem vai produzir o alimento? Historicamente, produziu o alimento no Brasil. E nessa lógica valeria a concepção de uma educação de alta qualidade. Quanto mais especializada for a força de trabalho, aí, muito sem mais, dúvida, para a agricultura de produção de alimentos, sem dúvida, porque aqui a tecnologia é uma tecnologia que é produzida aqui. Então, por exemplo, melhoria da mandioca. Quem estuda mandioca são essencialmente universidades públicas, a Embrapa, alguns centros de pesquisas públicos que têm nível estadual. Então, aqui sim, nós poderíamos ter uma sinergia, uma interação de técnicos com os agricultores, né, que seria muito viva em conhecimento. E essa é a preocupação de uma mudança no paradigma de exploração da agricultura no Brasil. Muito obrigado, professor Roberto Léria, professor da Faculdade de Educação da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, presente aqui
no primeiro encontro internacional de educação do campo. Obrigado. Foi ótimo fazer essa reflexão. Eu penso que a TV pública, a TV Senado, particularmente, pode cumprir um papel e tem cumprido um papel importante para democratizar o debate e as reflexões feitas no país. Estaremos sempre abertos a essa discussão e a esse debate. Muito obrigado ao senhor, obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Continue com a nossa cobertura do primeiro encontro internacional de educação do campo no programa Encontros da TV Senado.